A tragédia envolvendo a morte da menina Agatha Félix está sendo usada por muitos para torpedear o pacote anticrime de Sérgio Moro, como se uma coisa tivesse exatamente a ver com a outra. Depois de acusar a Lava Jato de criminalizar a política, o Congresso Nacional passou a criminalizar a polícia. A esquerda e o centrão querem aproveitar para derrubar mais um ponto importantíssimo do texto, o excludente de ilicitude. Disse Marcelo Freixo, aspas, não podemos permitir que uma mudança na lei ultrapasse os limites da proteção policial para se tornar uma ameaça à sociedade. Em nome da legítima defesa, abre-se caminho para a execução sumária. Fecha o aspas. No domingo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se manifestou sobre a morte de Agatha e disse esperar uma avaliação cuidadosa e criteriosa do excludente de ilicitude. Pelo Twitter, Sérgio Moro defendeu o excludente de ilicitude, aspas, lamentável e trágica a morte da menina Agatha. Não há nenhuma relação possível do fato com a proposta de legítima defesa constante no projeto anticrime. Fecho aspas. Hoje, o governador do Rio, Wilson Witzel, lamentou a morte da menina Agatha, de 8 anos, atingida por uma bala que chamam de bala perdida na fazendinha no Complexo do Alemão. Ele afirmou que o caso não é motivo para contestar toda a política de segurança pública da cidade e defendeu que a oposição não o transforme em palanque eleitoral. Witzel culpou pela morte de Agatha o tráfico de drogas, que, segundo ele, utiliza os moradores das comunidades como escudo contra a polícia e os usuários dessas substâncias. A Folha, por exemplo, usou as cartas dos leitores para imputar a Sérgio Moro a morte da menina Agatha. Diz um deles, como sempre, os pretos de tão pobres e os pobres de tão pretos, que são a carne mais barata, sempre pagam o pato. O ministro Sérgio Moro deveria ter vergonha, pois é um dos principais apoiadores desse desgoverno que prega a violência. Witzel também deveria ser defenestrado do cargo, impeachment já, fecha aspas. Nesta segunda, a presidente do grupo de trabalho que analisa o pacote anticrime, Margarete Coelho, do PP, disse que o excludente de ilicitude será derrubado na reunião de amanhã. Aspas, não tenho certeza da exclusão, mas a redação do jeito que está não passa, fecha aspas. No primeiro semestre de 2019, houve 6.082 assassinatos a menos do que em 2018. A gente tem, antes de comentar, a gente vai comentar isso com calma, a gente tem aqui um vídeo do general Hamilton Mourão. Deixa eu só pegar aqui as informações a respeito. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, defendeu nessa segunda-feira a atuação de policiais no caso que resultou na morte da menina Agatha, alvo de um tiro de fuzil no Complexo do Alemão. Mourão lembrou que o Rio vive em guerra. Solta aí, Robson. É aquela história, a palavra de um contra o outro. E você sabe muito bem que nessas regiões aí de favela, se o cara disser que foi o traficante que atirou, no dia seguinte ele está morto. Vamos lembrar de um colega de vocês, Tim Lopes, que morreu fazendo uma investigação. Né? Então é difícil isso aí. Então, o Estado é que tem que ter o monopólio da violência, o Estado tem que fazer as suas operações e procurar de todas as formas possíveis a segurança da população. Agora, nós operamos, exatamente sob meu comando, eu tive a oportunidade de comandar a tropa que operou no Alemão e operou na Maré. Né? E o narcotráfico, ele coloca a população na rua e atira contra a tropa. Né? Então ele coloca em risco a sua própria, vamos dizer, a própria gente que habita aquela região. Então é uma tragédia isso, não é? E nós temos que fazer o possível e o impossível, né, para evitar que isso aconteça. Bom, muito bem, vamos tentar destrinchar aqui alguns pontos. Em primeiro lugar, é óbvio que todos aqui lamentamos infinitamente a perda da vida dessa menina, Agatha Félix. Nos compadecemos e desejamos toda a força possível à família, a todos os amigos, a todos os envolvidos ali na região, com essa família também. Sentimos muito essa perda. Como esse programa trata dos assuntos políticos e os políticos estão usando essa tragédia para defender as suas bandeiras, a gente precisa entrar nesse assunto. A primeira questão que eles colocam é justamente sobre o excludente de ilicitude. É bom lembrar aqui, a que artigo eles estão se referindo. É o artigo 23 do pacote anticrime enviado pelo Sérgio Moro ao Congresso Nacional. Vou ler aqui esse artigo que eu já detalhei e comentei muitas vezes nesse programa. Primeiro, o agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo.
Segundo, o juiz poderá reduzir a pena até a metade ou deixar de aplicá-la se o excesso decorrer de excusável medo, surpresa ou violenta emoção. Vou repetir o começo, até para diferenciar daquele trecho da lei de abuso de autoridade que eu li no começo do programa. O juiz poderá, tá? Vamos começar por aí. Ele poderá reduzir a pena até a metade ou deixar de aplicá-la se o excesso decorrer de excusável medo, surpresa ou violenta emoção. Esses critérios, é claro que não são exatamente objetivos, né? Mas eles deixam para o juiz a análise de acordo com as provas coletadas no caso, para decidir se o agente, ao reagir a bandidos, atuou, teve um momento de excusável medo, de surpresa ou violenta emoção para atirar contra um bandido. Então são essas hipóteses aqui que estão sendo levadas em consideração. E parágrafo único, continua aqui no artigo 25. Considera-se em legítima defesa: 1. O agente de segurança pública que, em conflito armado ou em risco iminente de conflito armado, previne injusta e iminente agressão a direito seu ou de outrem. E 2. O agente de segurança pública que previne agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Esses são os artigos 23 e 25 do pacote anticrime do juiz Sérgio Moro. Então, o caso da Ágata não se aplica a isso que está sendo falado aqui. Está se falando em conflito armado, está se falando na possibilidade de se reduzir a pena ao agente que atuar em legítima defesa considerada dessa maneira. Não é uma bala que atinge uma criança como supostamente aconteceu. Eu digo supostamente porque essa é a segunda observação que eu queria fazer. Não há conclusão da investigação ainda. Então, todo mundo que está comentando esse caso já deixa consolidado como arquisabido e provado que foi um tiro de fuzil da polícia. Nem isso a gente tem como ter certeza. Pode ter sido. Não estou descartando em nenhum momento essa hipótese. Mas não houve ainda a conclusão dessa investigação. Só para vocês terem noção da precipitação das pessoas para sair tirando conclusões e irem defendendo essas bandeiras enquanto toda uma família está de luto. É claro que política de segurança tem sempre de ser avaliada de acordo com a realidade, de acordo com suas eventuais consequências. Mas é preciso realmente analisar se esse tiro que matou a criança é de fato consequência de uma política. E primeiro é preciso haver a investigação, a conclusão a respeito do que realmente aconteceu. E, obviamente, se partiu de uma arma de um policial, ele precisa ser punido. É claro que isso não pode acontecer. Então aqui não se está diminuindo a responsabilidade do policial que porventura atingiu essa criança. Existem vários aspectos aqui nesse tema que eu gostaria de comentar, mas eu passo a palavra para você, Augusto. Diga aí. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu subscrevo tudo isso que você disse, essas dúvidas. É preciso apurar, ver o que aconteceu. É evidente, como diz o general Mourão, que os moradores das favelas, dos morros, eles são reféns dos narcotraficantes. Eles não falam a verdade, eles jamais diriam, se isso tivesse acontecido, que foi um tiro dado por um narcotraficante, etc, etc. Então, subscrevo tudo isso. Agora, vamos lá. É evidente que a morte de uma criança é particularmente dolorosa, porque é uma vida que não houve, que não haverá. Mas também eu lamento toda a morte de quem tenta defender a lei, como os 2 PMs que foram completamente esquecidos aí no mesmo momento em que morreram defendendo a lei no morro. Esses não vale. Por quê? Porque esta menina que teve esse final tão dramático, esse desfecho de vida tão dramático, é uma vida não vivida, está servindo à exploração de cadáver que a esquerda faz sistematicamente e com a maior cafagestagem, e com cafagestagem crescente. Vamos lá. Este aqui, leitor da Folha,
ele fica fazendo poesia com um drama que merece muito mais o silêncio, que é, como sempre, os pretos de tão pobres e os pobres de tão pretos. O que quer dizer isso? Carne mais barata, esses PMs por acaso eram ricos? Lamentem todas as mortes. É assim que age o humanista. E o oportunista que é diferente. Até o Gilmar Mendes, no Twitter, se meteu a comentar e ficou comovido com a morte da menina pela qual não sentiu nada, porque ele cansa de absolver culpados que têm crimes tão hediondos quanto no currículo e ele solta. Ele também ficou para pegar o Sérgio Moro. Pois bem, o excludente de ilicitude não está em vigor. Aconteceu o que, lamentavelmente, vem acontecendo rotineiramente no Rio. Eu também me incomodo muito com a expressão bala perdida, pois se encontrou o corpo de alguém. Não é perdida. Agora ainda não se sabe o que aconteceu e já vão jogando politicamente, né, como quem tem muito zelo pelas criancinhas. Nunca ouvi esse bando de oportunistas falando nos aviões do narcotráfico, tá? Que com 6 anos, 7 anos de idade já levam droga, transportam droga. Eles não falam das mortes, da morte do garoto, que eu não recordo o nome, agora era Hélio, o primeiro nome, que com 6 anos foi arrastado. João Hélio. Arrastado por ladrões marginais. Esses não merecem. De tão pobre, de tão preto e tão pobre, assim, jogo de palavras ridículo. Esse não merece. É só oportunismo. O excludente de ilicitude, quando há uma situação de guerra, e o Rio vive uma situação parecida e caminha para isso, é o que foi usado no Haiti e foi um instrumento sem o qual não seria restabelecida a paz naquele país. Né? Os militares usam isso quando ocupam uma área. Eu lamento todas essas mortes, né? Como lamentei outro dia da Liane Friedenbach. Tinha só 15 anos. E do Felipe Café, seu namorado. E do Felipe Café, o namorado. Todas a gente lamenta. Agora, usar isso aí para impedir que haja uma lei que é necessária para combater o narcotráfico é muita cafajestagem e é conversa de ladrão que tem medo de polícia. E já que o Augusto citou os 2 policiais, só para registrar, o policial militar Felipe Brasileiro Pinheiro, de 34 anos, ele morreu no domingo no Rio, 4 dias depois de ter sido baleado numa operação no complexo do Alemão, na Zona Norte, lá da minha cidade. E houve também a morte do cabo Leandro de Oliveira da Silva, de 39 anos, foi morto enquanto fazia patrulhamento perto da estação de triagem em Benfica, também na Zona Norte, lá do meu Rio de Janeiro. De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Militar, o Leandro de Oliveira da Silva e um colega suspeitaram de 2 homens em uma moto e na abordagem foram alvo de tiros que teriam vindo de um local conhecido como Morar Carioca. O Silva, o Leandro de Oliveira Silva, foi atingido na cabeça, foi socorrido no Hospital Salgado Filho, onde acabou morrendo. Lamentamos sempre a morte de policiais em atividade por tiros de bandidos. O general Hamilton Mourão, que é o atual presidente em exercício, porque Jair Bolsonaro está viajando, deu mais uma declaração também a respeito desse tema. Pode soltar, produção. 2 policiais morreram, tá? Ninguém comenta isso aí, parece que 2 cachorros morreram. Né? Nós, força do Estado brasileiro, durante a Operação da Maré, tivemos 1 morto e 27 feridos. Ano passado, durante a intervenção no Rio de Janeiro, tivemos 3 mortos, né? E ninguém toca nisso aí. Então tem que haver algum tipo de proteção. Pois é, e Zé Maria, o Rodrigo Maia, ele foi quem criou o grupo de trabalho lá para atrasar a tramitação do pacote anticrime do Sérgio Moro, que irritou o Sérgio Moro inicialmente, chegou a mandar uma mensagem para ele, aí o Rodrigo Maia foi lá afetar sua autoridade, disse que só discute com o presidente, que não discute com o ministro, teve uma celeuma, o Moro acabou
colocando panos quentes na situação para deixar o projeto tramitar como o Maia colocou, porque não tinha muita alternativa também. A gente comentou desde o primeiro dia que ele colocou uns esquerdistas lá como Marcelo Freixo, Paulo Teixeira, todo esse pessoal que nunca teve rigor para legislar a favor do combate à criminalidade. Então o projeto já está sendo desidratado no grupo de trabalho, e esse é o Rodrigo Maia, que chega a votar PEC com urgência na calada da noite. Mas o pacote anticrime, não, tem que tramitar devagar, vamos analisar tudo. Então ele aproveitou para já dar essa tuitada, usando esse episódio para desgastar o Jair Bolsonaro, para desgastar o Sérgio Moro. Ele explorou politicamente esse momento, Zé Maria. Olha, Felipe, e ele diz o seguinte, que é preciso ter uma cuidadosa e criteriosa análise. Até ontem, eu achava que toda legislação, toda votação era cuidadosa e criteriosa, afinal mexe na vida das pessoas, né? Esse pacote do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, surpreendeu de uma forma positiva. Eu defendo o pacote porque ouvi na ponta profissionais que me disseram, surpresos, de que finalmente alguém tinha entendido o tamanho do problema lá na ponta, lá na delegacia, com vários aspectos, vários. Mas vamos aqui começar pelo Congresso Nacional. Esse artigo 23 vai cair. Vai cair não porque eu estou torcendo por isso, mas porque há uma formação na Câmara dos Deputados, de uma maioria, contra esta possibilidade. Alguns bateram o carimbo na testa desse artigo no sentido de que se trata de uma licença para matar. Isso não é verdade. Nesse caso da Ágata, por exemplo, não estão ali os pressupostos para juiz reduzir a pena ou simplesmente extinguir a pena, quais sejam violenta emoção, não consta que não existe a menor possibilidade de violenta emoção ali, ou defesa pessoal ou de terceiro, não havia defesa e não havia nenhuma possibilidade que justificasse, ou seja, não tem nada a ver. Quem faz essa mistura faz de má fé e não é honesto ideologicamente você discutir coisas diferentes. Ou seja, isso não tem nada a ver com a defesa pregada pelo projeto. E gosto de dizer também que esse mesmo artigo, ele beneficia não só policiais, como também pessoas da sociedade civil, cidadãos. Diante de uma violenta emoção ou defesa, o juiz poderá entender e reduzir pela metade o crime ou mesmo extinguir a pena, né? E aí vem o relator, o deputado Capitão Augusto, que defende o projeto, mas está sendo vencido por essa maioria e tenta esclarecer, sem sucesso, de que quem será beneficiado numa parte muito maior é o cidadão, que foi colocado ali numa condição de defender a sua família, ou se defender, ou de um medo qualquer, ele possa ter atirado em alguém ou provocado a morte de alguém, né? O juiz é que vai entender isso. Os policiais, as notícias que eu chego, o capitão Derrite me traçou um quadro de policial com medo, policial não gosta de ocorrência porque sabe que se acontecer alguma coisa ele será enormemente julgado, e casos de policiais que vendem carro, vendem bens pessoais para pagar o advogado, porque quem paga o advogado é ele, não é a associação, não é ninguém, é o próprio policial, e ele está ali desempenhando uma função. Ele não saiu com ódio de alguém, não saiu, vou matar fulano. Isso acontece, mas aí é outro julgamento, é outro debate, né? Nesse caso, é uma ilicitude durante o trabalho, durante a operação. E o juiz é que vai ver as provas. Na verdade, a gente fala juiz, mas o juiz não faz nada se não houver a prova. O juiz não toma decisão, senão olhando ali os autos, né? Então, é por isso que eu defendo o pacote, mas devo dizer que ele será mesmo desidratado e não é só esse ponto. Prisão em segunda instância tem dificuldade e, principalmente, a parte que eu mais gosto do pacote, a devolução do dinheiro do crime. Hoje é muito complicado. É preciso provar na justiça que
os bens, o dinheiro, foram auferidos com o produto do crime. E o pacote torna tudo muito ágil. Hoje eu fiquei surpreso com a coletiva do governador Wilson Witzel. Veja bem, ele reafirmou a política de segurança adotada pelo governo. Os governos têm alma, os governos têm sim uma lógica, e esta é a lógica dele. Ele reuniu ali o comandante da Polícia Militar, o secretário da Polícia Civil, e o secretário Marcos Vinícius me trouxe surpresas, dizendo que enxugou o gelo a vida inteira. E ele citou, por exemplo, que entrou no Morro do Alemão, foi um dos primeiros a entrar no Morro do Alemão, segundo ele, enxugando o gelo e mostrando as dificuldades de manter aquela história e tal, enxugando o gelo, repito, e que agora não, ele está atacando os cofres do crime organizado. E esse projeto do ministro Sérgio Moro é fortemente baseado nisso, em sangrar os cofres, porque até o crime precisa de um financiamento. Então, eu defendo o pacote por esta novidade de tratar diferente o criminoso o tradicional, o criminoso profissional e outro que ocasionalmente praticou um crime, e também sobre essa ideia de fazer sangrar os cofres da criminalidade. É preciso tomar o dinheiro do crime organizado, e o secretário Marcos Vinícius mostrou claramente de que, a partir de agora, ele não está enxugando o gelo e fazendo exatamente o que deve fazer para combater o crime organizado. Eu sugiro que esse pessoal, seja qual for o desfecho da votação, em seguida, todos os que combateram o projeto, a lei do ministro Sérgio Moro, todos eles visitem os morros do Rio sem proteção policial, para se solidarizar com as famílias que são vítimas da polícia, segundo o discurso deles. Vão lá, tentem entrar lá sem acompanhamento policial, façam um comício lá dizendo que vocês defenderam os moradores da polícia. Tentem isso, tentem. Não conhecem esses morros, não vão lá porque são covardes, e todos eles, os mais radicais, do grupo mais radical nesse discurso, esses nunca hesitarem em usar jagunço para fazer o papel de polícia pessoal. Muito bem, só quero registrar que... Só para complementar aqui, Felipe, eu ouvi elogios de pessoas da ponta, policiais, delegados, a esse pacote, dizendo exatamente que o ministro Sérgio Moro entendeu onde está a falha na segurança. Quando a falha depende do policial, é porque, quando a ação depende do policial, porque já houve falhas anteriores e a segurança pública é feita de mais do que a polícia, né? Mas a polícia tem que estar lá. Muito bem, só para registrar, Zé, que foi por 7-6 que a maioria dos integrantes desse grupo de trabalho, criado pelo Rodrigo Maia na Câmara dos Deputados, retirou já o item sobre a prisão após condenação em segunda instância, alegando que esse tema deve ser tratado por meio de PEC, quer dizer, por proposta de emenda à Constituição e não por projeto de lei, como é o projeto anticrime enviado pelo Sérgio Moro ao Congresso Nacional. Então, por isso que eu disse, por isso e por outras decisões desse grupo de trabalho, que o projeto do Sérgio Moro já estava sendo desidratado numa fase anterior e que era dispensável. Essa fase foi criada pelo Rodrigo Maia. Então, os esquerdistas lá já trataram de tirar tudo aquilo que não interessa a eles. A gente sabe que são aliados do Lula, que está preso, condenado em segunda instância. Então, eles não gostam dessa jurisprudência do STF de 2016. Foram 6-5 naquela ocasião. Gilmar votou a favor, porque, enfim, a Lava Jato não tinha chegado ao PSDB ainda, não tinha chegado ao Michel Temer. Depois é que ele mudou de opinião e agora fica fazendo pressão lá para que o plenário do STF rediscuta esse tema. Então, o grupo de trabalho já desidratou, e eu só ia acrescentar uma outra informação, porque sobre esse programa, que já entrevistou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. E o Sérgio Moro, naquela ocasião, falou o seguinte a respeito desse item sobre o excludente de ilicitude. Ele falou: o projeto tem algumas medidas relacionadas à legítima defesa que, ao nosso ver, são consistentes. Alguns falam que seria uma autorização desmedida para excessos das forças de segurança, mas não tem nada disso. O dispositivo mais controvertido
esse dispositivo mais controvertido ao qual ele está se referindo, eu faço um parênteses aqui, é justamente esse artigo que fala da legítima defesa em caso de medo, surpresa ou violenta emoção. O excusável medo, né? Então, repito as palavras do Sérgio Moro. O dispositivo mais controvertido é uma cópia de um artigo do Código Penal alemão. E ninguém fala que o Código Penal alemão atual é uma lei arbitrária ou coisa parecida. Então, Sérgio Moro aí defendendo esse item e a maneira pela qual ele foi redigido. A gente, é claro, reconhece que não é a maneira mais objetiva possível, mas é que justamente você avaliar a situação de tensão num conflito armado é algo realmente complicado de você estabelecer critérios objetivos. Então, o que você pode fazer é estabelecer um critério mais genérico, como esse, de excusável medo, surpresa ou violenta emoção, e dar ao juiz a autoridade para decidir, dizendo que ele poderá reduzir a pena se ele achar conveniente, de acordo com as provas examinadas durante o processo. Então, essa é a alegação, pode não ser o ideal, mas também não é uma licença para matar, Augusto. Olha, Felipe, eles estão culpando alguns autores desses textos aqui sobre a menina assassinada, eles estão culpando o Sérgio Moro. A culpa é do Sérgio Moro. A lei não está em vigor, não aconteceu nada. Eles querem culpar alguém, né, que é o terror dos bandidos. Aí é disso que se trata. Eles arrumariam qualquer outro pretexto para garantir o abuso de autoridade que eles praticam. São os coronéis, tá? Com qualquer fachada, por trás dessa fachada, às vezes modernizada, você vê o coronel. Aliás, eu estou aqui como colunista que sou há 16 anos, sempre escrevendo e comentando a respeito da vigilância nas fronteiras do país. Eu sempre faço aquela introdução, que acompanha meu trabalho, sabe? Que o tema mais debatido na Europa, fronteiras, especificamente em Israel, fronteiras, nos Estados Unidos, fronteiras, e no Brasil eu brinco, besteiras. Quais são os projetos, quais foram os projetos aprovados por esses parlamentares que estão lá no Congresso Nacional, explorando a morte da menina Agatha Félix, no sentido de melhorar o controle das fronteiras no Brasil em relação à entrada de armas e drogas? Quais foram as medidas? Porque é disso que se trata boa parte da criminalidade no Rio de Janeiro. Tem lá uma disputa de territórios entre facções criminosas, mas que têm armamento pesado, armas com fuzil, né? Que vem do exterior aqui para o Brasil. Exatamente, a mesma arma. Houve uma política de suposta segurança pública implementada pelo governo do criminoso, condenado a mais de 200 anos de cadeia, Sérgio Cabral, que foi de instalar unidades de polícia pacificadora chamadas UPP no Morro. E sabe o que acontecia? Era uma grande peça de publicidade na qual a imprensa carioca caiu, e eu falei desde o começo refutando aquele deslumbramento provinciano da imprensa e dos velhos comunistas na ocasião. O que acontecia é que eles botavam uns containers de lata para policial formado a toque de caixa ficar lá na favela, e eles viravam alvo de tiros de fuzil de traficantes mais bem posicionados do que ele lá em cima. Então, sabe o que tinha que acontecer? O pessoal do BOP, o pessoal do batalhão de choque, tinha que ir lá com um caveirão, que é o carro blindado dessas tropas, para resgatar os policiais no final do expediente, porque eles não conseguiam sair da chamada UPP de lata sem tomar tiro de traficante. Então eles tinham que pular do seu container para dentro do caveirão. Era isso que acontecia lá. E a imprensa estava deslumbrada. Então houve uma farsa de pacificação no Rio, e esses parlamentares nunca fizeram nada a respeito, a maioria deles, né, a respeito desses verdadeiros problemas da segurança e daquilo que traz aflição diariamente aos moradores das favelas lá na minha cidade.